Bom dia a todos vocês, que alegria podermos estar juntos, poder retornar a Cubatão, poder rever o pastor Carlos, revê-los nesta manhã é uma alegria muito grande. Deus continue guardando a todos nós, que Deus seja sempre com a sua vida, com a sua caminhada, e que tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos para fazer, que possamos fazer com excelência, com zelo, para que Deus seja glorificado sempre através disso. O pastor Carlos, de uma forma muito gentil, me confia a alegria de deixar uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de fazer isso a partir de um texto que está em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, de número 17. Nós estamos em uma reunião com pastores, com obreiros, ministros que servem a igreja através do ministério que o Senhor lhe confiou, e eu gostaria de deixar uma mensagem, uma reflexão ao seu coração a partir desse texto sobre a importância de nós servirmos melhor. A importância de nós servirmos melhor. Lucas 17, versículo 7. Está escrito assim: qual de vós que tendo um servo que trabalha na lavoura ou apacenta o gado, a quem voltando ele do campo diz a ele: chega-te aqui e assenta-te à mesa, e não lhe diz antes: prepara-me a ceia e cinge-te e sirva-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois então comerás e beberás tu? Dá graças ao seu servo porque ele fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. E se você leu comigo, diga amém. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês esta manhã, a partir desse texto que, embora talvez seja pouco conhecido por nós, é um ensino de Jesus sobre como nós podemos servir melhor na tarefa que Ele nos confiou. O termo servo aqui, você sabe muito bem, a ideia sobre servo em todo o Novo Testamento, o termo que é sempre utilizado é a ideia de doulos, que era literalmente escravo. Então a ideia de servo no grego bíblico é literalmente a ideia de escravo, doulos. O que era um doulos? O que era um escravo? Era alguém que era comprado para desenvolver uma função, desenvolver uma tarefa. Imagina, por exemplo, que você fosse um proprietário de uma fazenda e você precisasse de alguém que trabalhasse na plantação, na colheita, na preparação da terra. Você poderia ou contratar um funcionário e pagar a ele um salário, isso seria algo de um custo muito maior, ou você poderia comprar um escravo, que seria algo de um custo muito mais baixo. Porque quando alguém comprava um escravo, não tinha responsabilidade de dar a ele salário, mas a única obrigação era cuidar da manutenção desse escravo, desse servo, com a sua hospedagem e com a sua alimentação. Então, Mateus, se eu comprasse um escravo para mim, ele seria o meu servo para sempre? Também não. Por 6 anos ele te servia. No final do 6º ano, início do 7º ano, ele recebia como se fosse uma carta de alforria. Ele tinha a opção de se tornar um cidadão livre, para que a partir do 7º ano ele trabalhasse para si, seguisse a sua vida de forma autônoma, de forma independente, e a produtividade do seu serviço fosse agora para a sua rentabilidade pessoal. Só que se naqueles 6 anos que ele tinha trabalhado para você, se você tivesse sido um bom senhor para ele, se ele houvesse percebido que ele fora tratado com dignidade, que a vida dele fez sentido trabalhando para você e sendo seu servo, ele tinha a opção de permanecer sendo seu servo. Como que era o procedimento disso? Ele chegava diante de você, que era o seu senhor, e você lhe furava as suas orelhas, e a partir daquele momento ele era chamado de o servo da orelha furada, ou o servo por amor.
O servo que vai continuar sendo seu servo, não porque um dia você o comprou para que ele te servisse, mas porque ele havia encontrado sentido para a vida dele sendo seu servo, e havia decidido que enquanto ele vivesse, você seria para sempre o seu senhor, e ele seria para sempre o seu servo. Aí o salmista, no Salmo 40, verso 6, ele faz uma declaração muito interessante dentro desse contexto, porque ele diz o seguinte para o Senhor, ele diz: Deus, as minhas orelhas tu furastes. O que ele estava dizendo era: eu decidi que enquanto eu viver, eu viverei apenas para te servir. Enquanto eu viver, serei para sempre o seu servo. O Senhor será para sempre o meu Senhor. Eu encontrei sentido para a minha vida servindo ao Senhor, e não há outra razão, não há outro motivo, não há nada que me traga paz, satisfação, senso de cumprimento de missão e existência do que servir ao Senhor. E eu serei para sempre o servo por amor, o servo que entendeu que esse é o meu lugar, essa é a minha missão, e é isso que traz alegria para a minha vida, servi-lo para sempre. É dentro desse contexto aqui que Jesus está contando esse ensino, essa parábola. A parábola que provavelmente na epígrafe do texto aí está como a parábola do servo inútil. Esse servo aqui que Jesus conta, trazendo ele dentro desse contexto, provavelmente ele está ainda dentro desses 6 anos iniciais. E o texto deixa bem claro, contado por Jesus, que esse servo aqui ele foi comprado para 3 funções. Quantas funções? 3. Ele foi comprado para trabalhar na lavoura com as plantações, ele foi comprado para trabalhar no gado com as criações, e ele foi preparado para preparar as refeições do seu Senhor, para cuidar da mordomia do seu Senhor. Então, a prática desse ensino que Jesus está construindo aqui é a seguinte: imagina que 5, 6 da manhã, quando o dia começou, esse servo aqui já estava de pé. 6 da manhã ele já está no campo, trabalhando com as plantações, na lavoura. Talvez deixe ali 3, 4 horas do seu dia. Lá para 10 da manhã, talvez 11 da manhã, ele conclui as atividades na lavoura e ele vai para as criações, vai trabalhar com o gado. Talvez deixe ali mais 3, 4 horas de serviço do seu dia. Lá para 2, 3 da tarde, ele está concluindo essas 2 primeiras atividades e ele está retornando para casa. A pergunta que Jesus faz, porque na verdade Jesus nos convida a olharmos essa história sobre 2 olhares, sobre 2 perspectivas. O primeiro olhar é com o olhar do Senhor. A primeira pergunta que Jesus faz aqui é o seguinte: imagine que você é o senhor desse servo, e ele está trabalhando desde cedo, e ele já trabalhou com a lavoura e com as criações, e ele está voltando para casa. Você vai olhar para ele e você vai dizer: ó, chega-te aqui, senta um pouco, descanse um pouco. Não, porque ainda falta uma função dentro das tarefas que ele foi comprado para realizar. Mas você vai olhar para ele e vai dizer: ó, vá à cozinha, troque a sua roupa, cinge-te, coloque vestes novas, prepare a minha refeição, traga para mim, e depois que eu tiver comido e bebido, depois que eu estiver completamente satisfeito, aí sim você vai poder parar, comer, beber, se recompor para descansar, porque amanhã, 5, 6 da manhã, começa de novo a sua rotina. Então, depois que Jesus nos convida a olharmos esse texto com o olhar do Senhor, aí ele agora nos convida a olhar com o segundo olhar, que agora é o olhar do servo. Porque o Senhor traz aqui, na verdade, uma aplicação dessa ideia para a nossa vida e para a missão que temos de servi-lo. Aí o Senhor diz o seguinte: assim também sois vós. Assim também acontece com todos aqueles que recebem a dádiva de Deus de poder servi-lo. Quando vocês tiverem feitos todas essas coisas, parem e digam: somos servos inúteis, porque fizemos aquilo apenas que era a nossa obrigação fazer. A princípio parece que o que Jesus está falando aqui é radical demais dentro de uma lógica sobre o serviço. Mas há algumas lições a serem entendidas nesse ensino de Jesus aqui. Em primeiro lugar, se você chegasse para esse servo aqui
E se você perguntasse para ele, você deve estar muito revoltado com o Senhor, não é verdade? Porque você acordou muito cedo, 6 da manhã você já estava no campo, deixou ali 7, 8 horas do seu dia de trabalho, depois voltou, não pôde parar para descansar, mas foi para a cozinha para preparar a refeição do seu Senhor, e só depois que ele comeu, bebeu, se alimentou e ficou satisfeito, que você pôde parar, se alimentar, descansar um pouco. Você está com raiva do seu Senhor? Você está sentindo que ele foi abusivo, que existiu uma sobrecarga de trabalho? Você está descontente com o seu Senhor pela forma como ele está trabalhando e tratando com você? Se nós perguntássemos isso para esse servo, a resposta dele seria não. Espera aí, você está dizendo que você não está chateado, ou revoltado, ou entristecido? Não. Seu sentimento não é de tristeza? Ele ia dizer, não, meu sentimento não é de tristeza. Qual é o seu sentimento então? Ele ia dizer para a gente, o meu sentimento é de gratidão. Espera aí, você está dizendo gratidão, gratidão. Por quê? Porque se você pensa que é difícil hoje a minha vida, fazendo todas essas coisas, é porque você não tem noção de quão terrível eram os meus dias, antes dele ter me comprado, quando eu ainda era um escravo. Se você pensa que há uma sobrecarga nas funções que eu tenho hoje para realizar, é porque você não conheceu quão amargurada era a minha alma, antes de eu saber que ele tinha me comprado, que ele tinha um plano para a minha vida. Eu vivia no ambiente da escravidão, mas sem que eu merecesse, ele me comprou, me trouxe para a sua casa, me tirou do ambiente da escravidão, me fez ser seu servo, me deu um ambiente para mim estar, mudou minhas perspectivas de futuro. Então quando eu paro e tento me sentir cansado, sobrecarregado, por causa da rotina e dos afazeres que eu tenho hoje, antes de eu me entristecer, eu me alegro, porque eu sei que se hoje pode estar sendo difícil, seria muito mais complicado ainda, se ele não tivesse me comprado. Mas porque ele me comprou, hoje eu tenho uma casa, tenho um Senhor, ele cuida de mim, mudou a minha vida, me deu a alegria de viver, e isso é motivo para eu agradecê-lo. O meu sentimento é de gratidão. Você pode celebrar ao Senhor por isso? Então, ainda que seja às vezes cansativa a dinâmica do ministério, os afazeres a serem feitos, talvez, quem sabe em algum momento há um sentimento de sobrecarga, de exaustão, de esgotamento, mas antes de desanimar, desistir, se entristecer ou ficar preocupado, se lembre aonde ele encontrou você, quando ele comprou você, do ambiente da escravidão que ele tirou, a alegria de viver que ele restaurou. Quando nós nos lembramos disso, o sentimento não é tristeza, mas é dizer, Senhor, muito obrigado, eu te dou graças, eu te agradeço, eu me alegro em ti, porque sou seu servo, e hoje está muito melhor do que já esteve um dia. Você pode celebrar e agradecer a ele por isso? Diga comigo, gratidão. Vamos de novo, mais uma vez? Jesus ressignifica para a gente o que é gratidão. O nosso conceito sobre gratidão dentro de uma visão secular, ele é ressignificado em Jesus. Porque Jesus ensina para a gente sobre gratidão num relato que nós conhecemos como a cura dos 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? 1. Aí Lucas diz o seguinte, o que voltou para agradecer era samaritano. Os outros 9 judeus não voltaram. O que voltou para agradecer foi o samaritano. Primeira coisa que Jesus ensina para a gente ali sobre gratidão. Gratidão às vezes vem da onde você menos espera. Às vezes quem você pensa que vai ser grato não é. Quem você não colocou expectativas manifesta fruto de gratidão. O samaritano volta e os outros 9 seguem. Normalmente nós olhamos para esse que voltou e chamamos eles de grato, chamamos ele de, e olhamos para os 9 que não voltaram e chamamos eles de ingratos. Só que se você chegasse no meio daqueles 9 ali, se você perguntasse para eles, vocês eram leprosos? A resposta seria qual? Sim. Quem curou vocês? Jesus. Vocês estão com raiva de Jesus porque Jesus curou vocês? Não. Vocês são gratos a Jesus então porque Jesus curou vocês? A resposta seria qual? Sim. Normalmente nós chamamos eles de
ingratos. Mas eles eram ingratos? O que Jesus ensina para a gente aqui sobre gratidão é o seguinte: só o ex-leproso que voltou, que entendeu que gratidão não é algo para mim guardar no coração, é algo para me manifestar na vida. Então, se o meu conceito sobre gratidão é algo que é apenas para mim sentir, talvez tenha alguém olhando e dizendo, ó, ingrato. Quando mais precisou, eu ajudei. Quando todo mundo virou as costas, eu abracei. Quando ninguém acreditou, eu dei uma oportunidade. Quando faltou o pão na mesa, eu reparti o que eu tinha na minha. E às vezes não é que algum de nós estamos sendo ingratos, mas às vezes o nosso conceito sobre gratidão é que gratidão é algo para me sentir, não para me manifestar. O ex-leproso que voltou entendeu que gratidão que não se compartilha, que não se manifesta, que não se expressa, pode ser tido por alguém como ingratidão. Gratidão não é algo só para ser sentido, gratidão é algo para ser expressada, gratidão é algo para ser manifestada, gratidão é algo para ser colocado para fora. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz que antes de Jesus reparti-los, Jesus pegou, ergueu e disse assim: Pai, graças eu te dou. Ele tinha e tem poder para multiplicar aqueles pães sem que precisasse fazer aquilo, mas ele estava nos ensinando que existem resultados que só vão acontecer na vida de quem manifestar gratidão. Então, meu irmão, eu quero me alegrar com você nessa manhã, porque ainda que talvez alguém chegou aqui, talvez desanimado, repensando muita coisa, por causa da sobrecarga, por causa dos desafios e talvez do esgotamento do dia a dia, mas quando nós lembramos o que Ele fez, que Ele nos comprou, que mudou a nossa história, que nos trouxe para a sua casa, o sentimento só pode ser um, é gratidão. E gratidão não é algo só para sentir, é algo para expressar. Há alguém que pode expressar a Ele a sua gratidão essa manhã? Diga muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Quantos podem louvá-lo e agradecê-lo por isso? Se você pudesse perguntar para esse servo aqui, o seu sentimento é de tristeza? Ele ia dizer, não, meu sentimento é de gratidão. Porque se é desafiador a vida hoje, vocês não têm noção de como que era, antes dele ter comprado. Segunda coisa, o termo que Jesus utiliza aqui para inútil, a palavra correspondente dele, utilizada no original bíblico, no grego, é acharreios. Você pode repetir comigo, diga acharreios. Curiosamente, a ideia de acharreios, ela chega mais perto da ideia de desnecessário do que inútil. Ok? Então, se talvez em algum epígrafe aí está o servo desnecessário, a ideia de acharreios chega mais perto da ideia de desnecessário do que inútil. Aí talvez você pode olhar e dizer o seguinte, mas espera aí, como que ele pode ser desnecessário ou inútil, se o que ele está fazendo tem utilidade? Porque ele foi comprado para fazer três coisas. Quantas coisas? Três. Cuidar da lavoura, do gado e preparar a refeição do seu. E o que ele estava fazendo? Cuidando da lavoura, do gado e preparando a refeição do seu Senhor. Se ele está fazendo justamente o que ele foi comprado para fazer, como que é inútil ou desnecessário? Qual é a lógica que Jesus está construindo aqui? A forma mais fácil para a gente entender a construção que Jesus está tendo aqui é entendermos um detalhe. Esse termo acharreios, ele repete apenas duas vezes no Novo Testamento. Uma é aqui e a outra é em Mateus 25. Na segunda parábola que Jesus conta em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Lembra? Um senhor tem 8 talentos e ele vai fazer uma viagem, ele chama 3 servos e ele reparte esses talentos entre os servos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. E o Senhor seguiu a sua viagem. Algum tempo depois, quando é a hora da prestação de contas, a Bíblia diz que o primeiro servo chegou, ele havia recebido 5. Ele negociou, granjeou com esses 5 mais 5, devolveu 10. O Senhor olhou para ele e falou o seguinte: você é um servo bom e fiel, porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. O segundo servo recebeu 2 e trouxe 4. O Senhor olhou para ele e falou o seguinte: ó, você também é um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor.
Mas o terceiro servo que recebeu a Bíblia diz que ele pegou esse talento e ele enterrou. E quando o Senhor voltou, ele desenterra, devolve ao Senhor, e o que ele fala para o Senhor é o seguinte: eu sabia que o Senhor é um Senhor muito severo, muito duro, e se eu perdesse esse talento, um talento era uma quantia de 20 anos de trabalho, era uma das maiores cifras monetárias da época. O que ele disse é o seguinte: se eu perdesse esse talento, como que eu iria restituir ao Senhor essa importância financeira? Sabendo que o Senhor é muito severo, é muito difícil de lidar, eu preferi enterrar. Então tome aqui o que é teu, ou seja, não lhe devo mais nada. O Senhor olhou para ele e falou o seguinte: você é um servo mau e negligente. E porque você foi mau e negligente, a ordem do Senhor é: pegue o talento dele e dê ao que tem 10. E lance o servo inútil. Lance o servo, mais uma vez a expressão acherreios. É direcionado agora para esse terceiro servo. Lance o servo inútil num lugar de choro e de ranger de dentes. Isso fala sobre a eternidade sem Deus. Por que mais uma vez se aplica aqui a ideia de acherreios? Desnecessário. Qual é a lógica da ideia de desnecessário? Pense comigo aqui uma coisa. Se o Senhor não tivesse entregado esse talento para esse terceiro servo, mas tivesse entregado esse talento para qualquer outro servo, qual era a obrigação desse outro servo? Quando o Senhor voltasse, devolver o talento ao seu Senhor. Então, se o que ele está fazendo, qualquer outro no lugar dele faria do mesmo modo, ou talvez até melhor, ele acaba de se tornar desnecessário. Ok? O servo de Lucas 17 foi comprado para fazer as 3 coisas. Se em vez do Senhor ter comprado ele, se o Senhor tivesse comprado um servo do lado, o que esse outro servo iria fazer? Cuidar da lavoura, cuidar do gado e preparar as refeições do seu Senhor. Ou seja, se o que ele está fazendo, qualquer outro servo no lugar dele também faria, do mesmo modo, ou talvez até melhor, ele acaba de se tornar desnecessário. Não porque não é útil o que ele está fazendo, não. Mas porque o que ele está fazendo, qualquer outro faria da mesma forma. Ou talvez faria até com mais zelo, com mais cuidado, com mais dedicação. Você está comigo aí? O que a gente tem que entender é o seguinte: quem aqui tem convicção que ele comprou você? A nossa pergunta tem que ser: o que é que nós estamos fazendo para ele? Porque se o que eu estou fazendo para ele, qualquer outra pessoa no meu lugar faria da mesma forma, ou talvez até melhor, talvez eu estou me tornando desnecessário. Você está comigo aí? Se a dedicação que eu estou tendo, se o empenho que eu estou tendo, se a frutificação que eu estou produzindo é o que qualquer outra pessoa faria da mesma forma, ou talvez com mais atenção, com mais zelo, com mais empenho, com mais compromisso e com mais responsabilidade, talvez eu estou aceitando me tornar inútil. Não porque não é útil o que eu estou fazendo, mas porque talvez eu estou ocupando o lugar de alguém que produziria muito melhor do que eu. A lógica que Jesus constrói disso na parábola dos talentos é muito preocupante. Porque você imagina o seguinte: imagina que eu vou viajar e eu deixo um carro com você e fico 1 ano em viagem. Quando eu volto, você tem que me devolver quantos carros? 1. Eu vou ter expectativa de que você pegue o carro e venda ele. Vamos botar que ele vale 50 mil reais. E você aplique esse dinheiro e quando volta os 50 mil virou 80. E você compre 2 carros no valor de 80 mil para me devolver 2 carros. Eu vou ter esse pensamento, essa expectativa, sim ou não? Não. Porque eu deixei com você quantos carros? 1. Eu não vou esperar que você duplique aquele patrimônio. Se você me devolveu um carro, meu muito obrigado pela sua gentileza em ter cuidado disso enquanto eu estava em viagem. Eu não vou ter expectativa de que você me devolva 2 carros. Se você vendeu o carro e torrou o dinheiro, aí sim, você foi mau e negligente. Mas se você me devolveu o que eu te confiei, você foi muito gente boa. Mas qual é a lógica que Jesus está construindo aqui? Primeiro, no reino de Deus, servo bom e fiel é só o servo que multiplica. No reino de Deus, o servo bom e fiel é só o servo que
multiplica. O que multiplicou foi bom e fiel. O que manteve foi mal e negligente. Porque no reino de Deus não tem esse negócio de manter. Quem mantém, perde. Ou eu cresço, ou eu diminuo. Ou eu melhoro, ou eu pioro. Ou eu progrido, ou eu regredo. Ou eu melhorei, ou porque não melhorei, automaticamente piorei. E não é uma competição contra alguém. O Mateus de hoje tem que ser melhor do que o Mateus de ontem. E o Mateus de amanhã tem que ser melhor do que o Mateus de agora. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então o tipo de obreiro que eu e você somos esse ano tem que ser melhor do que o do ano passado. E 2023 vai ter que ser melhor, 2024 vai ser melhor do que 2023. Porque se nós apenas mantemos, nós automaticamente ficamos piores. Porque ou nós melhoramos, ou automaticamente pioramos. No reino de Deus não existe esse negócio de manter. A lógica de inútil aqui de acirreios é essa: se eu não melhorei, automaticamente fiquei pior. Você pode repetir isso comigo? Diga: se eu não melhorei, automaticamente eu já fiquei pior. Então o sentimento é: ele me comprou? Comprou. O que eu estou fazendo? Porque se o que eu estou fazendo é o que qualquer outro faria, se a dedicação que eu estou tendo é o que qualquer outro iria se dedicar da mesma forma, ou talvez até de uma forma mais excelente, mais nobre, mais compromissada e comprometida, talvez eu estou tomando o espaço de alguém que quer servir melhor. Você está comigo aí? E se não fosse Jesus que tivesse pregado isso daqui primeiro, eu não teria coragem de repetir isso daqui não. Em primeiro lugar, o sentimento é de gratidão. Segundo lugar, a ideia de desnecessário é o entendimento de que se o que eu faço é o que qualquer outro no meu lugar faria da mesma forma, eu estou me tornando desnecessário. Por quê? Porque alguém poderia estar fazendo mais na oportunidade que foi confiada. Terceira coisa, Mateus, tem algum modo de eu não ser um servo inútil? Tem, só um. A única forma de nós não sermos servos desnecessários, a outra categoria além do servo inútil é qual? O servo bom e? Então essa amanhã para a gente fazer uma reavaliação e uma decisão no coração da gente. Qual tipo de servo que eu quero ser? Eu quero ser um servo desnecessário ou eu quero ser um servo bom e fiel? A única coisa que diferenciou o servo bom e fiel do servo inútil é que o servo bom e fiel, ele entendeu que ele poderia fazer mais, poderia fazer melhor. Você pode encorajar um companheiro que está perto de você? Diga para essa pessoa: ainda que nós já estejamos servindo bem, diga: é possível ainda fazer melhor. Ainda que a gente já esteja dedicando a vida ao Evangelho, à pregação do Evangelho, à evangelização da cidade, à preparação de novas pessoas, nós podemos ainda servir melhor, nós podemos ainda fazer mais. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Nós podemos contribuir mais, dedicar mais, com mais zelo, com mais comprometimento. O que diferenciou o servo bom e fiel do servo desnecessário foi que o servo bom e fiel entendeu que ele poderia fazer mais, ele poderia servir melhor. Sabe o que mexe comigo aqui? Quando você trabalha a segunda parábola, que é a dos talentos, você não tem o Senhor olhando para os dois primeiros servos e dizendo o seguinte: ó, estou deixando 5 talentos com você, quando eu voltar eu quero mais. Você não tem o Senhor olhando e dizendo o seguinte: ó, estou te confiando 2, quando voltar eu quero mais. Há essa provocação do Senhor para ele, sim ou não? Não, o Senhor só confiou. A Bíblia diz que o primeiro servo, quando pega os 5 talentos, o texto usa essa expressão: imediatamente sai para multiplicar. O segundo servo também imediatamente sai para multiplicar. E o terceiro enterrou. Esse primeiro e esse segundo servo, eles tinham algo, uma capacidade
que a gente, como obreiros de Cristo, precisamos desenvolvê-la. É a sensibilidade, a percepção de analisar e enxergar as necessidades que nos são apresentadas. Você pode repetir comigo? Diga: sensibilidade, para ter a percepção das necessidades. Vamos de novo, diga: sensibilidade para ter a percepção das necessidades. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui que talvez a princípio vai lhe escandalizar, mas você vai ver como que isso daqui faz sentido. Os grandes feitos da Bíblia foram realizados por pessoas que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Eles só perceberam uma necessidade. Os grandes feitos da Bíblia foram realizados por pessoas que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Eles só perceberam uma necessidade. Deus não mandou Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Ele só percebeu uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Ele só percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir paralisar o culto de Baal e apostasia em Israel. Ele só percebeu uma necessidade. E ele chega diante de Acabe, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus não me mandou dizer nada, mas eu não poderia cruzar os meus braços vendo as coisas do jeito que estão. Eu não tenho uma palavra dele para isso, é segundo a minha palavra, mas eu estou dizendo que não vai ter chuva, não vai ter orvalho, porque se vocês dizem que é Baal que manda a chuva, eu estou dizendo para vocês que um homem de Deus só tem mais poder do que a palavra de Baal. Segundo a minha palavra, não vai haver chuva em Israel. O que nós chamamos do chamado de Isaías, no capítulo 6, Isaías não foi chamado ali. Jeremias tem um chamado, Isaías não. Você não tem uma palavra de Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não, ele só ouve uma voz, provavelmente entre a Trindade, que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não há a palavra dizendo: Isaías, será que você pode fazer alguma coisa? Não, ele só percebe uma necessidade, e ele é sensível a essa necessidade. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele está dizendo é: se há uma necessidade, e se eu posso fazer alguma coisa, eu não vou cruzar os meus braços, eu não vou ser negligente, eu não vou fazer de conta que não é comigo. Deus vai nos apresentar algumas necessidades, algumas oportunidades, algumas áreas que você vai poder fazer, vai poder servir, vai poder dedicar a sua vida. E se você for sensível e perceber as necessidades, Deus usará a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você está entendendo isso? O que a gente precisa entender é uma coisa: haverá momentos que a comunicação de Deus não será por meio da voz, será por meio da coragem. Haverá momentos que Deus não vai dizer para você: faça isso, mas Ele vai te dar ideias, vai te conectar com pessoas, vai te dar estratégias, vai gerar no seu coração o desejo, a inquietação. Há uma frase que eu gosto muito: dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Deus expôs aquela menina à realidade da lepra de Naamã. Deus queria usá-la para que Naamã mudasse aquela realidade. Deus expôs Moisés a um ambiente que um hebreu estava sendo maltratado por um egípcio. Aquilo agitou Moisés por dentro. Deus expôs ele a uma realidade que Deus queria usá-lo para mudar. Fique sensível àquilo que Deus expõe em você e que causa agitação no seu coração. Na maioria das vezes é um indicativo de uma área que Deus vai usar você para mudar aquela realidade, para que um tempo melhor passe a acontecer nessa situação. Você está entendendo isso? Não há uma fala do Senhor para os servos dizendo: será que vocês podem fazer alguma coisa? Não. Ele só percebe uma necessidade. Percebem uma? Percebem uma? Coloque a mão no coração e diga: Senhor, me dê sensibilidade. Eu preciso perceber
as necessidades que estão à minha volta. O grande desafio é que para a gente perceber essas necessidades, a gente tem que desenvolver sensibilidade. A nossa geração, ela está cada vez mais egoísta. Nós estamos criando bolhas. Se dentro da minha bolha há tranquilidade, não importa o que há na bolha do lado. Um dos sentimentos mais raros da gente desenvolver hoje é compaixão. Porque compaixão faz a gente sentir a pior de todas as dores. Quem aqui já sentiu dores? Já sentiu? Há vários tipos de dores. A dor de perder alguém, uma dor física, uma dor emocional, a dor da ingratidão. Só que todos esses tipos de dores são dores que doem em mim. Doem em. O pior tipo de dor para sentir não é aquela que dói em mim. A dor mais difícil de sentir é a dor que dói no outro. Porque só sente essa dor quem consegue desenvolver uma habilidade chamada compaixão, misericórdia. Muita gente está usando a expressão empatia, mas Jesus usava sempre a expressão compaixão, é enxergar com o olho do outro, é se colocar no lugar do outro e tratar o outro como gostaria-se de ser tratado. E Jesus mexe muito isso nos seus ensinos e nas suas histórias. Lembra do bom samaritano? O sacerdote passou de largo, porque ele não sentiu a dor do outro. Só sentia a sua dor, e para ele não estava doendo. O levita também, mas o samaritano para, por causa de quê? Compaixão. Você lembra do rico e do Lázaro? Não estava doendo no rico. E aquele texto ali, ele é tão interessante, que o único tipo de compaixão que Lázaro recebe é dos cachorros. A Bíblia diz que os cães lambiam as suas chagas. A medicina já conseguiu descobrir que os cães, eles têm em sua língua propriedades medicinais, como se fosse de analgésico. Analgésico, é isso mesmo? A pronúncia está certa? Analgésicos. Você pega, por exemplo, ele quando tem uma ferida, ele faz o quê? Lambe. Aquilo ali tem a ver com aplicar a medicação. O rico, que pode fazer alguma coisa, não se compadece. Os cães que não podem fazer nada, lambem. O que ele estava dizendo era o seguinte: a gente vai tentar fazer pelo menos o que a gente consegue. Isso muda para a gente o conceito sobre o que é pecado. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: pecado nem sempre é o que você faz. Às vezes pecado é o que você não faz. Você pode repetir comigo? Diga: pecado nem sempre é o que eu faço. Diga: pecado às vezes é o que eu não faço. Pecado nem sempre é ação, às vezes pecado é omissão. Às vezes pecado é o bem que eu poderia ter feito, mas não fiz. Por quê? Falta de percepção, de sensibilidade, da necessidade. Você está comigo aí? Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, gera em mim sensibilidade, compaixão, a capacidade de sentir a dor do outro. Diga: Senhor, me ajude a ser sensível às necessidades. Esse primeiro e esse segundo servo, eu estou caminhando para concluir aqui, mas ele para e ele diz assim o seguinte: não, peraí, o Senhor confiar a mim talentos? Eu preciso fazer alguma coisa. E ele sai para multiplicar. Sai para multiplicar. Só existem dois tipos de servo: o servo inútil e o servo bom e, o servo desnecessário e o servo bom e o diferencial do servo bom e fiel é porque ele entendeu o que ele poderia fazer. Eu começo a concluir aqui. O que é que impede o servo desnecessário de fazer mais? Na maioria das vezes, o que impede o servo desnecessário de fazer mais é um perigo, chamado perigo da distração. Você pode repetir comigo? Diga: perigo da distração. Não é que nós não sabemos que a gente precisa produzir mais. Não é que nós não sabemos que Deus nos confiou responsabilidades que exigem mais da gente dedicação.
Não é que a gente não tenha a noção de que a gente precisa se preparar mais, servir melhor, estar mais pronto para desenvolvermos o dom, a vocação, o ministério que o Senhor nos confiou. Não, não é a ausência desse entendimento. A gente sabe disso. O problema é que a gente se distrai facilmente. Diga comigo, perigo da distração. Tem uma lição sobre o perigo da distração e eu começo a concluir com ela, que eu penso que ela seja fantástica para a gente entender a abrangência disso para a nossa vida. Qual foi o nome do sucessor de Elias? Qual? Eliseu. Sabia que o primeiro discípulo de Elias não foi Eliseu? Eliseu conheceu Elias do capítulo 18 para o capítulo 19 de 1 Reis. No capítulo 17 inicia-se aquele ciclo de ruptura de Israel com a idolatria, quando Elias surge, enfrenta Acabe para destronar o conceito que as pessoas estavam tendo sobre Baal. Aí quando ele se encontra com os profetas de Baal no Monte Carmelo, a Bíblia diz que quando os profetas são derrotados, Elias chama o seu moço, chama o seu, e diz o seguinte, suba lá e desça aqui e me diga o que você viu lá. O moço desce e fala assim, Elias, não vi nada. Elias falou, suba a segunda, nada, terceira, quarta, quinta, sexta vez, nada. Na sétima vez Elias ora por ele, seus olhos são abertos, ele volta, ele diz o seguinte, viu uma nuvem, é pequena, é do tamanho da mão de um homem, mas depois de 3 anos e meio sem chover, era um sinal de que Deus estava perto a fazer voltar a chover sobre todo Israel. Elias vai em direção a Samaria com o seu moço. Jezabel quer matar Elias e Elias foge para a região do Horebe. Quando ele está indo em direção ao Horebe, a Bíblia diz, 1 Reis capítulo 19, versículo 3, passando Elias por Berseba, deixou ali o seu moço, e o texto diz, e o moço ficou. Passando Elias por Berseba, deixou ali o seu, e o moço ficou. Quando Elias chega em Horebe, você conhece a história, ele está provavelmente enfrentando algo muito parecido com uma depressão, ele quer tirar a sua vida, ele não encontra mais sentido para a sua vida, ele deseja a morte, e o Senhor vem e permite que um vento, fogo, furacão apareça, e por último uma brisa suave, Deus fala através da brisa com ele. Deus fala várias coisas, reis que teriam que ser ungidos, mas a última coisa que Deus fala é, vai e unge Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. A tradição judaica ensina que Eliseu conviveu 10 anos com Elias, semana a semana, mês a mês, ano a ano, aprendendo sobre lealdade, sobre liderança, sobre submissão, sobre dedicação, sobre servir. Um dia, Elias olha para Eliseu e diz assim, Eliseu, fique aqui, porque eu preciso ir até Jericó. Eliseu disse, não, se você for até Jericó, eu vou juntamente com você. Quando eles chegam em Jericó, Elias fala assim, fica aqui porque eu preciso ir até Betel. Eu tenho a impressão que Eliseu fala assim, eu abandonar quem Deus colocou como liderança sobre a minha vida? De maneira nenhuma. Se você for até Betel, eu vou juntamente contigo. Quando eles chegam em Betel, Elias fala assim, fique aqui, porque eu preciso ir até o Jordão. Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, nem te desampararei, eu vou juntamente com você. Em outras palavras, o que Eliseu estava dizendo era o seguinte, se o moço aceitou perder a oportunidade de ficar 10 anos atrás, o problema foi dele. Eu não vou ficar, eu não vou te abandonar, eu vou com você. Quando eles chegam no Jordão, a Bíblia diz que Elias pega a sua capa, bate sobre o Jordão, eles passam o Jordão. Aí do outro lado do Jordão, Elias fala assim, você está sabendo que eu estou perto de ser tomado de ti? Eu estou falando sobre o perigo da distração. Você está sabendo que eu estou perto de ser tomado de ti? Eliseu falou o seguinte, estou. E Elias disse, pede-me o que você, e olha a condicional. Se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você olha a condicional, se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Eliseu olhou e disse assim, eu quero a porção dobrada. A ideia de porção dobrada aqui
na cultura judaica é o direito do primogênito, ok? O primogênito tinha um direito a uma porção dupla da herança. Então, se existisse, por exemplo, 2 filhos e existisse 150 hectares de terra, não é que repartia em 2, repartia em 3. 2 partes do mais velho, uma do mais moço. É o que provavelmente acontece na parábola do filho pródigo. Não é 50 e 50. São 3 terços. 2 terços ficam, é do mais velho. 1 terço vai com o pródigo. É a cultura judaica. É o direito do primogênito, é uma porção dupla da herança mediante o que os seus irmãos vão receber. O que Elias está recebendo aqui como pedido de Eliseu é: eu quero a porção dupla, dobrada. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: Elias, eu sei que você é o líder das escolas dos profetas. E eu sei que todos que estudam aqui são os filhos dos profetas. Mas eu sei que dentre os filhos dos profetas há um plano de Deus para a minha vida, para a próxima geração. Eu quero a porção do primogênito. Eu sei quem eu sou dentro do plano de Deus para esse tempo. Eu quero a porção do primogênito. Eu quero a porção dobrada. A condicional é: se você receberá. Já viu como que foi o cenário de Elias sendo tomado? A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 2, versículo 2, que estavam os 2 andando e falando. Vieram carros e cavalos de fogo e separaram Elias de Eliseu. Se um carro e um cavalo de fogo passasse aqui agora, 99% de vocês iriam continuar olhando para mim ou iam olhar para o carro e o cavalo de fogo? Imagina carros e cavalos. Separam Elias de Eliseu. Um cai para um lado, o outro cai para o outro. Nessa cena inesperada, do nada surge uma ventania, forma um redemoinho e Elias desaparece no meio do redemoinho. Os carros e cavalos de fogo ficam com Eliseu. Eles aparecem de novo no início de 2 Reis, quando Samaria está cercada em torno da cidade. Sabe qual era a coisa mais fácil de acontecer aqui? Era Eliseu parar e dizer: cadê Elias? Como assim? Estava aqui do meu lado agora. Mas o que foi que aconteceu? Passaram os carros e cavalos de fogo do nada, lançaram um para um lado e o outro para o outro, surgiu uma ventania, algo desesperador. E eu não vi mais Elias. Espera aí, você está dizendo que Elias sumiu e você não viu ele ser tomado? A coisa mais fácil de acontecer era Eliseu dizer não. No meio de toda essa cena, eu perdi Elias. Elias está sendo tomado. Só que Eliseu está aprendendo que ministério é só para quem não se distrai. Obra de Deus é só para quem não se distrai. Continuidade no serviço do reino de Deus é só para quem não se distrai. Aí o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E ele apresenta 2 coisas: cuidado com os embaraços desta vida e com o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraços dessa vida e pecado que tão de perto nos rodeia. O que ele estava dizendo era: fique muito atento. Tem coisa que até não é pecado, mas te embaraça. Tem coisa que até não é pecado, mas te distrai. Tem coisa que até não é pecado, mas desvia o seu foco. Tem coisa que até não é pecado, mas rouba o seu coração. Tem coisa que até não é pecado, mas te tira da rota de Deus para a história da sua vida. Mas quem não se distrair vai produzir mais. Quem não perder o foco vai se dedicar mais. Eu estou encerrando essa palavra, mas te dizendo esta manhã: não deixe o seu coração se desviar da rota de Deus e do foco de Deus para a sua vida. Quem não se distrair vai produzir mais, vai servir melhor e vai continuar o legado para a próxima geração. Quem está entendendo essa palavra e pode dar glórias a Deus por ela? Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus, nessa manhã. Diga para alguém perto de você: eu não vou me distrair. Diga para essa pessoa: você vai servir melhor
e o nome do Senhor será glorificado sobre a nossa vida. Alguém que está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Levante as suas mãos e diga: Senhor, não me deixe ser um servo inútil. Não me deixe ser alguém desnecessário. Diga: Senhor, não me deixe ser alguém que não faz falta. Diga: Senhor, me ajude a ser um servo bom e fiel. Bom e fiel. Bom e fiel. Bom e fiel. Aleluia. 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 Que o Senhor possa renovar em nosso coração a esperança, o vigor, a alegria. Diga comigo: foi o mesmo tempo. Diga de novo: foi o mesmo tempo. Pela última vez, diga: foi o mesmo tempo. O mesmo tempo que o terceiro servo enterrou o talento e esse talento ficou enterrado, foi o mesmo tempo que o primeiro e o segundo servo multiplicaram. Diga comigo: o resultado foi diferente, o tempo foi o mesmo. Pode repetir comigo? Diga: o resultado foi diferente, o tempo foi o mesmo. Sabe o que é curioso ali? O primeiro servo teve resultado, sim ou não? Precisou fazer discurso? O segundo servo teve resultado, sim ou não? Precisou fazer discurso? O terceiro servo teve resultado? Fez discurso? Fez. O único que fez discurso foi o que não deu resultado. Jesus já estava antecipando uma coisa ali para a gente. Normalmente na obra de Deus, quem é excelente em dar desculpas é péssimo em produzir resultados. Normalmente quem é excelente em dar desculpas é péssimo em produzir resultados. Normalmente quem é expert em explicar o porquê não deu certo é péssimo em se esforçar para alcançar o que é necessário. Diga comigo mais uma vez: foi o mesmo tempo. O tempo está passando. Tem gente servindo, tem gente enterrando talentos, tem gente se dedicando, tem gente colocando a vida no modo automático. Rob Thompson é um escritor norte-americano. Ele tem uma frase fantástica sobre isso. Ele diz o seguinte: tanto para os excelentes como para os medíocres, para ambos, Deus dá 24 horas por dia. Tanto para os excelentes como para os medíocres, Deus dá 24 horas por dia. O diferencial é o que ambos fazem com essas 24 horas. Diga comigo: é ao mesmo tempo. Tem gente multiplicando, tem gente enterrando talentos. Nós ainda estamos no início de um novo ano. Nós podemos fazer mais. Nós podemos servir melhor. O problema é que às vezes a gente diz o seguinte: eu até queria, mas eu estou desanimado. Já viu alguém falar isso? Eu até tinha vontade, mas falta empolgação. Já viu alguém falar isso? O que a gente precisa entender é que a prerrogativa para começo não é ânimo, é esforço. Lembra quando Deus falou com Josué? Deus disse: esforça-te e tenha. Esforça-te e tenha. A prerrogativa não é ânimo, é esforço. A lógica é: o esforço te fará ver resultados. Os resultados produzirão ânimo para que você faça ainda mais. A prerrogativa para começo não é ânimo, a prerrogativa para começo é esforço. Então a lógica é: se esforce. O ânimo será consequência, não combustão para o início. Eu quero orar com você.
esse será um ano que nós iremos produzir mais. Você crê nisso? Coloque sua mão no seu coração. A prerrogativa para começo não é ânimo, é esforço. Ou nós seremos desnecessários ou seremos bons e fiéis. O tempo vai ser o mesmo para desnecessários e bons e fiéis. O que vai diferenciá-los será o esforço, a dedicação, a sensibilidade, a percepção de que eles podem fazer mais, o cuidado para não se distrair. A receita é muito simples, o resultado é muito eficiente, a consequência é muito perigosa. Gozo do seu Senhor, ou lugar de choro e ranger de dentes. Você entende isso? Vamos orar. Senhor, nos dê graça para que possamos servir melhor. Visita o nosso coração nessa manhã e tudo aquilo que nos distrai, que desvia nossa atenção, nosso foco, nosso zelo. Nos ajude, Senhor, a remover as distrações. Deus, aquilo que pode roubar, ó Pai, a prioridade, o amor, a entrega, o comprometimento. Ó Deus, não nos deixe parar por causa da pouca força, não nos deixe parar por causa do ânimo baixo, mas fortalece-nos nesta manhã e nos ajude, ó Pai, a nos esforçarmos. E que o Senhor nos ajude através dessa dinâmica de se esforçar a alcançar bom ânimo, para florescer mais, para frutificar mais, e que o Teu nome seja glorificado em nós. Todos nós carecemos nessa manhã de que essa palavra possa realinhar muita coisa em nós, realinhar o nosso foco, as nossas prioridades, ó Deus, os nossos alvos, objetivos, zelos. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã, que essa palavra possa nos revigorar, nos fortalecer e nos realinhar à Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Encoraje alguém perto de você e diga: você vai fazer mais, você vai servir melhor.